Hoje você vai aprender como ser respeitado sem dizer uma palavra. Aliás, você já cansou de falar e não ser escutado? De entrar numa sala e notar que seus olhos se perdem ao redor enquanto as pessoas continuam como se você fosse transparente? Isso corrói a confiança devagar, não porque você não mereça respeito, mas porque a forma como você se apresenta e reage entrega mensagens mais altas do que suas palavras. Neste vídeo, você vai aprender 9 hábitos estoicos e práticos que mudam isso. Maneiras de impor-se sem dizer uma única palavra. São técnicas de presença, autocontrole e integridade que funcionam no trânsito, na reunião, numa conversa intensa ou numa fila. Fique até o fim, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um like. Depois volte aqui e conte qual hábito você vai praticar primeiro. Hábito 1. Postura de presença. A ideia é simples e antiga. Aquilo que você manifesta pelo corpo influencia como os outros o percebem. Na prática, significa alinhar um gesto mínimo com intenções claras. Imagine uma sala de reunião pouco iluminada, o aroma de café no ar e o som de teclas ao fundo. Você entra, respira e, antes de sentar, retira o casaco com calma, ajeita a postura, posiciona as mãos sobre a mesa com leveza. Não é teatralidade, é economia de movimento que transmite controle. Quando alguém tenta interromper você, não se apresse em falar por cima. Espere 2 segundos, mantenha o olhar fixo e comece. Esses 2 segundos fazem mais trabalho do que 50 frases apressadas. Exercício prático. Durante 7 dias, antes de falar em qualquer ambiente público, respire fundo 2 vezes e alinhe postura. Ombros relaxados, queixo levemente erguido, pés firmes no chão. Treine na frente do espelho por 5 minutos. Segundo a tradição estoica, a exterioridade informa o interior. Marco Aurélio lembraria que a aparência calma nasce do governo da alma sobre as paixões, não do teatro exterior. Por isso, a postura é um convite à autoridade silenciosa. Hábito 2. Silêncio proposital. O silêncio não é falta de conteúdo, é técnica. Há uma diferença entre calar-se por medo e calar-se por escolha. No corredor, quando houve um comentário provocador, você pode usar o silêncio como sinal de que a reação será medida. Imagine que um colega, com tom cortante, lhe passa uma mensagem acusatória via chat. Em vez de replicar imediatamente, você deixa a resposta para mais tarde. Ao chegar à reunião, fala apenas quando solicitado, com uma voz controlada. Esse silêncio ativo cria espaço para que sua fala ganhe peso quando surgir. Exercício prático. Pratique o tempo de espera. Conte mentalmente até 4 antes de responder a qualquer provocação por 14 dias. Registre 3 ocasiões por dia em que esperou e como o resultado mudou. Os estoicos valorizavam a restrição das reações impulsivas. Epicteto diria que não é um insulto que nos define, mas o que fazemos com ele. O silêncio deliberado é um primeiro passo para escolher. Hábito 3. Olhar firme e receptivo. O olhar é um mensageiro poderoso. Há quem associe fixar-se com agressão. Há quem o use para escapar. O ponto médio, que transmite presença sem intimidação, é um olhar atento, com leve suavidade nos olhos. Imagine uma cena. Você em videoconferência, a tela cheia de rostos pixelados. Quando fala, seu olhar percorre a câmera como se fosse uma pessoa real, não fixa nem vagueia. Em conversas presenciais, use o olhar para confirmar entendimento, não para dominar. Exercício prático. Durante mensagens de 3 minutos, presenciais ou chamadas, faça contato visual por cerca de 60% do tempo ativo de fala. Perceba como sua mensagem ganha credibilidade. Sêneca enfatizava a moderação. O olhar que impõe, sem esmagar, é uma prática de equilíbrio entre firmeza e gentileza. Agora, falando em práticas que transformam, sei que muitos de vocês dominam esses hábitos de presença, mas ainda se sentem travados em outras áreas da vida. Talvez você saiba exatamente o que precisa fazer, mas adia, procrastina, deixa para depois. Se isso acontece com você, preparei algo especial, uma aula gratuita e completa sobre como superar a procrastinação e finalmente transformar seus sonhos em realidade.
O link está na descrição e no comentário fixado. Entre para o grupo VIP do WhatsApp e receba o acesso. Porque de nada adianta ter presença externa se você não age internamente, concorda? Hábito 4. Voz medida. Não é volume que impõe, é qualidade. Uma voz clara, pormenorizada e pausada transmite confiança. Pense num líder que entra numa sala e começa com uma frase curta, bem articulada, seguida de silêncio. A pausa permite ao grupo localizar o pensamento do falante. Em contrapartida, quem mantém um fluxo acelerado parece inseguro ou ansioso. Em situações tensas, falar mais devagar reduz a probabilidade de ser interrompido e aumenta a percepção de autoridade. Exercício prático. Treine a pausa pontual. Antes de cada sentença importante, respire e faça uma pausa de 1 segundo. Pratique lendo um parágrafo em voz alta e inserindo pausas deliberadas. Epicteto apontava para a disciplina das impressões. Controlar a cadência da voz é disciplinar sua impressão nos outros. Hábito 5. Economia dos gestos. O excesso gestual acompanha quem tenta compensar algo. Por outro lado, movimentos ponderados produzem uma legislação silenciosa de respeito. Visualize uma conversa no elevador. Você descreve um projeto e suas mãos permanecem próximas ao corpo. Cada gesto serve para sublinhar uma palavra, nunca para preencher o ar. O contraste é claro quando um colega fala com as mãos agitadas, a mensagem perde foco. Use o gesto como pontuação, não como texto corrido. Exercício prático. Durante reuniões, limite seus gestos a 3 por ponto principal. Um gesto para introduzir, outro para enfatizar, um para concluir. Observe como as pessoas se orientam melhor. Marco Aurélio, em sua prática de vigilância interna, recomendaria moderação em tudo. A economia dos gestos é uma extensão disso. Menos gestos, mais presença. Hábito 6. Integridade silenciosa. Respeito conquistado com palavras é frágil, com ações é duradouro. Integridade silenciosa é cumprir com prazos, manter confidências e agir conforme suas promessas sem precisar proclamar. Pense num colega que sempre entrega relatórios no prazo, prepara exceções quando necessário e nunca falta à reunião. Ele não precisa declarar confiança, recebe-a. Em contraste, quem se vangloria do próprio esforço gera desconfiança. A integridade transmite uma narrativa sem necessidade de idioma. Exercício prático. Durante 30 dias, escolha uma área onde costuma falhar em consistência, responder e-mails, cumprir prazos, e estabeleça um pequeno ritual diário. 10 minutos no começo do dia para priorizar 3 entregas e marcar conclusão. Ao fim do mês, avalie o progresso. Para os estoicos, a virtude se mostra na ação, não no discurso. Sêneca advertiria que o que conta é a coerência entre o que se diz e o que se faz. Hábito 7. Gerenciamento do tom emocional. A raiva, a ansiedade e o desespero têm sons e posturas próprias. Alguém que as domina em silêncio impõe respeito. Imagine um trânsito pesado. Um motorista buzina e xinga, outro mantém o rosto sereno, respira, escolhe a saída segura e segue. Quem preserva o domínio sobre a emoção, mesmo diante de provocação, demonstra uma autonomia que desarma conflitos e chama respeito. Exercício prático. Identifique 3 gatilhos comuns: críticas, atrasos, interrupções. Para cada um, pré-estabeleça uma resposta não verbal. Respirar por 4 segundos, contagem até 5 ou olhar para baixo e retornar. Treine por 2 semanas. Os estoicos ensinavam a distinguir o que depende de nós e o que não depende. Dominar o tom emocional é cultivar esse domínio quando as circunstâncias fogem ao controle. Hábito 8. Linguagem corporal de decisão. As pessoas respeitam quem decide. A hesitação corporal transmite indecisão. A microdecisão, um leve movimento de cabeça, um passo à frente, sinaliza liderança. Em encontros, quando uma decisão precisa ser tomada, a pessoa que se inclina para frente, chama o olhar e abre palavras com segurança, tende a ganhar o espaço. Não é domine com força, mas assuma posições com clareza. Exercício prático. No próximo encontro, onde for necessário decidir algo, faça a escolha mais simples, aceitar um prazo, concordar com uma data. E expresse-a com um gesto mínimo e voz firme. Observe como a conversa se ajusta.
Cícero, mais pragmático, teria valorizado a habilidade de persuadir sem ruído. A decisão calma é persuasiva. Hábito 9. Narrativa silenciosa. Cada pessoa constrói uma história sobre você baseada em fragmentos, como age sob pressão, se cumpre prazos, se mantém a palavra. Você pode modelar essa história através de pequenos atos repetidos. A narrativa silenciosa é a soma de detalhes, constância, qualidade, soma das posturas. Ao cultivar intencionalmente hábitos anteriores, você autorreconstrói essa narrativa até que outros a leiam antes mesmo de te ouvir. Exercício prático. Escolha 3 pequenas ações que representem você como profissional e as pratique todos os dias por 21 dias. Responder e-mails pela manhã, chegar 5 minutos adiantado, oferecer ajuda concreta a um colega. Anote observações semanais sobre mudanças percebidas nas reações alheias. No estoicismo, a reputação é consequência da constância nas virtudes. A narrativa silenciosa é essa constância. Reputação manifestada. Ao longo desses hábitos, há cenas onde tudo se encaixa. Imagine uma reunião crucial, a sala com luz rala, o ar-condicionado sussurrando. Você entra com postura ajustada. Hábito 1. Segura-se em silêncio antes de falar. Hábito 2. Olha com firmeza. Hábito 3. Articula com voz medida. Hábito 4. Usa um gesto pontual. Hábito 5. Teve dias de integrar pequenas promessas cumpridas. Hábito 6. Manteve o tom emocional sob controle. Hábito 7. Decide quando preciso. Hábito 8. E a soma dessas decisões diária construiu uma narrativa que precede sua palavra. Hábito 9. Quando você finalmente fala, não precisa provar nada. Sua presença já falou por si. Existe um ponto de convergência, um clímax prático onde tudo isso vira hábito sólido. É quando você começa a perceber o mundo reagindo diferente. Não é um espetáculo imediato, é um ajuste que ganha força com repetição. No início, as pequenas resistências aparecem, olhares interrogativos, tentativas de puxar conversas rápidas. Sua tarefa é manter o padrão e não reagir à tentativa de desconstrução. A transformação é silenciosa, quase subversiva. As pessoas passam a esperar que você tenha algo a dizer, e quando você o faz, elas prestam atenção. Para consolidar essa mudança, propõe um desafio de aplicação. Por 21 dias, pratique um hábito por vez, na ordem apresentada. Cada semana, foque em 3 hábitos. Na primeira semana, postura, silêncio e olhar. Na segunda, voz, gestos e integridade. Na terceira, gestão emocional, decisões e narrativa silenciosa. Anote diariamente 3 observações simples. Uma ação que repetiu, uma reação que notou nos outros e um sentimento seu sobre o progresso. Esse diário curto é um mecanismo de feedback que fortalece a prática. Antes de encerrar esta parte, 2 recomendações finais sobre ética e autenticidade. Os estoicos lembram que a intenção importa. Impor-se sem dizer uma palavra não deve ser uma técnica para manipular, mas um meio de viver coerentemente com seus valores. Respeito obtido por coerência é duradouro. Respeito arrancado por astúcia é instável. Seja firme, seja justo e, sobretudo, seja consistente. Se você já está praticando algo parecido, ótimo, use este guia para afinar. Se nada disso faz parte da sua rotina, comece devagar. Não transforme o processo em uma lista de verificação mecânica. Deixe que cada hábito se enraize na sua mente como um pequeno ritual que prepara você para agir no mundo com calma e autoridade. Agora, se quiser continuar, no próximo trecho vamos aprofundar exemplos reais, diálogos onde esses hábitos são testados em situações extremas e técnicas de microtreino para incorporar cada hábito em 10 minutos por dia. Mariana respirou fundo antes de atravessar a porta da sala de reuniões. A luz vinha do lado esquerdo, estilhaçando o brilho do monitor. Havia papeladas espalhadas, canetas com tampas fora do lugar e no centro uma pilha de anexos do cliente. Ao entrar, ela fez o gesto mínimo que vinha treinando. Ombros baixos, queixo levemente recuado, mãos soltas ao lado do corpo. Não sorriu de imediato. Caminhou até a cadeira, encostou as nádegas com calma e esperou. Bruno, o gerente de projeto, abriu a fala com pressa. Temos 2 semanas para ajustar tudo. O cliente não aceita atraso. Ele olhou para Mariana com expectativa e um pouco de aflição. André, do time técnico, já vinha falando antes que ela terminasse de sentar.
Não dá, Bruno. Fala-se em 2 semanas, mas temos dependências que nem começaram. Precisamos de pelo menos 1 mês com equipe completa. Mariana esperou 1 segundo, contando internamente até 3, o silêncio que dera a si mesma como hábito. Não foi vazio, foi cheio de atenção. Olhou para André com firmeza contida e então falou com voz medida. O cronograma que temos hoje é inviável. Posso apresentar uma proposta que diminui o risco e mantém o compromisso com o cliente. Preciso de 2 pontos claros: autonomia para realocar 2 recursos por 1 semana e uma reunião de alinhamento com o cliente ainda hoje. A sala mudou. Não houve disputa agressiva, houve uma passagem de autoridade silenciosa. Bruno aceitou o pedido sem drama. André franziu a testa, mas não interrompeu. Quando Mariana explicou os prazos, cada gesto foi preciso. Um indicador leve para os slides, uma palma aberta para indicar opções, um aceno curto para sinalizar concordância. Ela fechou com uma decisão, não pediu permissão, apresentou solução, e a conversa avançou para a execução. Esse tipo de cena é o laboratório, onde os hábitos se testam. Em outros momentos, a prova vem mais dura: um chefe que provoca, um cliente que agride o prazo, uma falha técnica que explode em público. Nesses instantes, as micropráticas de 10 minutos se tornam o que separa reação e presença. Abaixo estão 9 rotinas condensadas, pensadas para encaixar em dias cheios e construir a musculatura de cada hábito sem roubar a sua agenda. Microtreinos diários, 10 minutos por hábito. 1. Postura, 10 minutos. Minuto 02. Em pé, encostado numa parede, pés alinhados, coluna reta. Respire profundamente 3 vezes. Minuto 26. Caminhe lentamente por um corredor de 12 passos, mantendo o queixo neutro e ombros relaxados. Concentre-se na sensação dos pés tocando o chão. Minuto 6:10. Frente ao espelho, simule entrar numa sala e sente-se. Observe o alinhamento do corpo. Ajuste até sentir um equilíbrio natural. Objetivo: que a postura passe a ser a primeira mensagem não verbal que você entrega. 2. Silêncio, 10 minutos. Minuto 03. Sente-se com timer, feche os olhos e perceba a respiração. Minuto 38. Pratique a resposta retardada. Escute um áudio curto, 1 minuto, com discordância. Só responda mentalmente após 10 segundos. Minuto 8:10. Escreva uma frase sobre como o silêncio mudou sua percepção. Objetivo: criar espaço entre estímulo e resposta. 3. Olhar, 10 minutos. Minuto 02. Focalize um ponto a 2 metros por 30 segundos. Relaxe os olhos por 10 segundos. Repita. Minuto 27. Pratique contato ocular com o acompanhador, pode ser virtual, por 60 segundos sem piscar intencionalmente. Depois, 30 segundos de pausa. Repita. 2 vezes. Minuto 7:10. Descreva em voz baixa o que percebeu no rosto do outro. Objetivo: que o olhar transmita presença, não ameaça. 4. Voz, 10 minutos. Minuto 03. Exercícios de aquecimento. Humming, vocalizações graves. Minuto 37. Leia em voz alta um parágrafo técnico, focando em ritmo e pausas. Grave no celular. Minuto 7:10. Escute a gravação e anote 2 mudanças simples, mais baixo, menos acelerado. Objetivo: que a voz soe intencional e estável sob pressão. 5. Gestos, 10 minutos. Minuto 03. Observe em vídeo palestrantes que você admira, note gestos naturais. Minuto 37. Em frente ao espelho, pratique 3 gestos de apoio: palma aberta, dedo indicador para a sequência, mão em punho leve, e pareça natural. Minuto 7:10. Incorpore um gesto ao final de uma frase prática. Repita. Objetivo: transformar gestos em pontos de ênfase. 6. Integridade nas pequenas promessas. 10 minutos. Minuto 02. Escolha uma micropromessa para o dia. Responder um e-mail até o final da manhã. Minuto 28. Descreva em notas como você cumprirá isso. Tempo, lugar, frase pronta. Minuto 8:10. Comprometa-se mentalmente e feche. Objetivo: treinar a confiança que os outros constroem sobre você. 7. Gestão emocional, 10 minutos. Minuto 02. Respiração box, 4-4-4-4.
Minuto 2,6. Rotule uma emoção recente em voz alta. Senti frustração quando, e respire novamente. Minuto 6,10. Pratique um reenquadramento rápido. Transforme a emoção em uma ação produtiva. Frustração, checar dados, propor solução. Objetivo: reduzir a energia reativa que corrói a autoridade. 8. Decisão, 10 minutos. Minuto 02. Escolha uma decisão do dia que você costuma adiar. Minuto 2,6. Liste duas opções, com prós e contras, 3 minutos. Minuto 6,10. Decida e anote a frase curta que comunicará a decisão. Pratique em voz alta. Objetivo: treinar a velocidade e a clareza da decisão. 9. Narrativa silenciosa, 10 minutos. Minuto 03. Revise 3 pequenos hábitos que você quer que definam sua reputação. Minuto 37. Planeje hoje uma ação concreta para cada hábito. Minuto 7:10. Escreva a observação que você quer que outra pessoa faça sobre você amanhã. Objetivo: alinhar intenção e repetição para moldar a reputação. Como encaixar sem sobrecarga? Se for possível dedicar 90 minutos por dia, ótimo, mas a proposta realista é um hábito por dia, 10 minutos. Em uma semana, você cobre todos e repete o ciclo. O poder está na consistência, não na intensidade. Mantenha o diário simples, 3 linhas: ação repetida, reação percebida, sentimento pessoal. Aquilo que você anota vira feedback e corrige a prática. Diálogo em teste extremo. 3 semanas depois do início do microtreino, Mariana teve o seu maior teste. Um cliente do nível executivo exigiu uma demonstração em menos de 24 horas. O time técnico sofreu um bug crítico poucas horas antes. A tensão virou quase um campo de batalha virtual. No call com todos os envolvidos, o tom subiu. A voz do executivo no outro lado parecia cortante. Precisamos ver a solução funcionante amanhã. Sem desculpas. A equipe começou a trocar justificativas. O velho impulso seria ceder e prometer milagres. Mariana colocou a mão sobre a mesa, respirou e silenciou por 6 segundos. Depois falou, calma e direta: não entregaremos uma demonstração instável. Eu proponho esta alternativa. Mostraremos um fluxo principal validado, com nota técnica sobre o bug e data de correção. Isso protege a credibilidade do projeto e mantém a confiança do cliente. Posso alinhar isso agora mesmo e enviar o roteiro em 1 hora. Houve resistência, medo de perder o contrato. Mas a clareza dela, a forma como organizou a proposta em 3 pontos e a decisão de como comunicar ao cliente fizeram a diferença. O executivo recebeu o plano, aceitou a rota. A conversa saiu do impasse para a execução. Na conversa rápida de depois, André aproximou-se curioso. Como você consegue manter a calma quando parece que o teto vai cair? Mariana sorriu, um sorriso contido, quase sem celebração. Não é mágica, é treino. 10 minutos por dia de coisas que parecem pequenas até o momento em que importam. A convergência, hábitos como ritual. Quando os hábitos se tornam rituais, a autoridade que você emite deixa de depender de circunstâncias. Não é superioridade, é previsibilidade. Pessoas previsíveis em sua coerência são fáceis de confiar. O estoicismo ensina que a virtude é ação repetida. Traduzido ao mundo prático, presença se constrói em hábitos que você repete até que o corpo os conheça antes da mente. Algumas advertências práticas e éticas. Não use presença para manipular. A autoridade construída sem integridade é frágil. Se você reclama menos e não resolve problemas, está apenas criando uma máscara. Seja transparente quando não souber. Autoridade não exige onisciência, exige responsabilidade. Adapte as práticas ao seu corpo. Postura rígida demais cansa e soa artificial. A intenção é naturalidade firme. Um protocolo de 21 dias revisitado, prático. Dias 1 a 7. Postura, silêncio, olhar. Foque em notar reações físicas e reduzir impulsos verbais. Dias 8 a 14. Voz, gestos, integridade. Registre 3 micropromessas ao dia. Dias 15 a 21. Gestão emocional, decisão, narrativa silenciosa. Consolide o diário. Ao fim de cada semana, revisão de 20 minutos.
Escute gravações, releia anotações, ajuste um ponto para a semana seguinte. O clímax prático, a apresentação que consolidou tudo. Na apresentação final para o Conselho Executivo, Mariana entrou confiante. Não por desempenho teatral, mas porque a repetição havia convertido microgestos em segunda natureza. Ela abriu com silêncio breve, estabeleceu o olhar, falou os pontos em voz medida, usou um gesto curto para chamar atenção ao gráfico e tomou decisões claras quando questões críticas surgiram. Não houve grandiloquência, houve uma sucessão de pequenas certezas que juntas formaram uma presença incontestável. Ao terminar, o presidente do conselho fez uma pausa e disse, com palavras simples: "Obrigado." Foi direto. Na saída, vários membros comentaram sobre a diferença na condução da reunião. Aquilo que começou como treinamento íntimo virou reputação pública. Exercício final para hoje. Escolha um dos microtreinos acima e pratique. Por 10 minutos. Ao terminar, escreva 3 linhas. O que você repetiu, como alguém reagiu e como você se sentiu. Guarde esse registro por 21 dias e compare. A ética que acompanha o poder prático. Lembre-se, autoridade sem serviço é vaidade. Use a presença para clarificar, proteger e criar espaço para os outros falarem. A verdadeira influência aparece quando suas ações permitem que outras pessoas façam melhor o seu trabalho, não quando a suprimem. Quando os hábitos viram cultura. Se você lidera uma equipe, transforme alguns desses microtreinos em práticas coletivas. 2 minutos de silêncio antes de discussões tensas. Leitura de um parágrafo em voz alta para treinar tom coletivo. Promessa semanal de cumprir uma microtarefa e reportar. A cultura que valoriza presença sólida e integridade começa de baixo para cima e se espalha quando os pequenos atos são reconhecidos. A transformação que propusemos é tanto técnica quanto moral. Não é sobre dominar a sala, mas sobre se tornar alguém cuja palavra e presença liberam o trabalho bem feito. Treine, registre, ajuste. No próximo encontro consigo mesmo, você terá mais material para observar. Reações que antes eram ruidosas estarão mais alinhadas. Conversas tensas terão menos ruído. Decisões terão menos ansiedade por trás. Mariana fechou seu caderno, respirou fundo e sorriu de forma discreta. A prática continuava, e havia sempre algo novo para afinar. Ela sabia que a transformação verdadeira é uma obra contínua, feita de pequenos atos repetidos até que o corpo inteiro reconheça quem você deseja ser. Mariana guardou o caderno no bolso do sobretudo e caminhou pela coroa de mesas com passo calmo. Alguns rostos se voltaram, outros continuaram no trabalho. A mudança não precisava de proclamação para ser percebida. André, que seguira à distância, aproximou-se de novo, mais contido. "Vou tentar", disse ele, apontando para o caderno. 10 minutos, certo? Ela assentiu, entrega simples como quem passa uma chave. Comece pelo olhar, e não se apresse em falar. Registre o que sentir. No corredor, antes de abrir a porta, ela parou por um instante e olhou o painel com post-its. Promessas pequenas, cumpridas. Cada um ali era um passo em direção a uma cultura menos ruidosa e mais responsável. Não era sacrifício estilizado, era disciplina ao serviço, e isso fazia toda a diferença. André pegou o caderno, sentou-se numa das cadeiras próximas à janela e fechou os olhos por 10 minutos. Não para evitar o mundo, mas para aprender a estar nele de forma diferente. Quando abriu os olhos, levou a mão ao bolso, tocou o papel e sorriu, surpreso com a tranquilidade que não imaginara possível em tão pouco tempo. Mariana seguiu seu caminho sabendo que a autoridade verdadeira não se proclama, se sustenta. E que quando o hábito vira comportamento coletivo, o ambiente inteiro muda. Menos urgência teatral, mais trabalho com clareza. Era assim que ela queria liderar, não à frente por brilho, mas ao lado, com firmeza serena, convidando outros a praticar o mesmo. Ela virou a maçaneta e, com o caderno fechado, sentiu que havia feito o que podia naquele dia. Amanhã haveria novos ajustes. E assim se constrói qualquer presença duradoura, passo a passo, dia após dia. E falando sobre os próximos dias, lembre-se de se inscrever aqui no canal e receber novos ensinamentos valiosos. E ainda vou deixar um vídeo aqui para você continuar assistindo e se tornar uma pessoa mais confiante.